Começa agora, Sem Nexo Podcast. Alô, alô! E aí, meus amigos? Hoje é dia... Que dia que é hoje? 9 de junho de 2025, tá? Por que eu sempre falo tá no final das frases? Eu tava editando o último episódio e eu percebi que eu sempre falo alguma coisa e no final eu falo tá? Qual o sentido disso? Não precisa ficar confirmando as coisas que eu tô falando, porque ninguém vai me responder. Eu tô falando sozinho, no celular. Tá? Ai, cara, olha só, eu tô doente. Então, assim, minha voz vai ficar um lixo esse episódio todo. Já é um lixo mesmo, naturalmente, mas hoje vai ficar pior, tá? Ai, que ódio! Olha só, alguns avisos paroquiais, tá? Meu Deus! Eu vou ignorar que eu falo esse tá no final das frases, senão eu não vou conseguir falar nenhuma frase mais. Então é o seguinte, se você quer ouvir esse episódio, só o áudio, tem no Spotify, só pesquisar o nome do podcast lá, ok? E que mais? Se você quer baixar esse episódio offline e os caralho, tem a opção RSS Feed, que é o primeiro link... Não. Cara, hoje eu tô louco da cabeça. É o primeiro comentário fixado. Eu devo ter tomado umas 3 xícaras de café antes de ter começado esse episódio aqui. E mais um comprimido de Ritalina. Então minha cabeça tá a 1000. Eu tô louco já, tô ficando louco. Beleza, então, além disso, o que eu queria falar hoje? Tem alguns assuntos. Hoje o podcast vai ser baseado em falar mal de brasileiro, ok? E toda essa raça de merda que o brasileiro é. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fique por aí que vem mais. Mas antes disso, eu quero falar o seguinte, aproveitar que tá no início, que se alguém, por algum acaso, clicou nisso aqui e ouve esse podcast, me ajude. Eu quero a opinião de vocês, tá? Você pode escrever tanto no comentário, quanto me mandar um e-mail. O e-mail fica na descrição do episódio, tá? Eu estou pensando em fazer um episódio diferente no episódio 100, certo? Mas eu não sei o que fazer, sinceramente. Eu tenho algumas ideias, só que todas as vezes que eu penso em alguma coisa, eu penso, vai ficar legal. Depois de uns 2 dias, quando eu penso de novo na mesma ideia, eu falo, que merda que eu estou pensando, isso vai ficar um lixo, não vou fazer. E aí o que eu pensei? Eu pensei em fazer 1 hora de podcast, ou mais, com alguns mini especiais, falando sobre áreas da minha vida e contando a história dessas áreas da minha vida, e como que eu cresci com elas, como que eu... como é que elas influenciaram na minha vida. E não ia ter musiquinhas de fundo, tá ligado? Sobre isso. Então, enquanto eu falasse, ia ter umas musiquinhas de fundo relacionadas ao bagulho que eu tô falando e os caralhos, sabe? E eu ia falar de umas áreas específicas. Porém, o que acontece? Eu não sei se... Porque, por exemplo, esse episódio aqui e todos os outros, eu coloco sempre uma musiquinha, um countryzinho no início, pra dar uma relaxada, pra ficar legal, né? Porém, o que acontece? Eu pego sempre aqueles no copyright, que pros burros que não falam inglês é tipo, sem direitos autorais, né? E aí o que acontece? As músicas que eu quero colocar, muitas delas, se não todas, têm direitos autorais, correto? Então, o que eu penso? Será que se eu postar, o episódio vai ser bloqueado ou não? Porque teve uma vez que eu nem postei a música, tá? Eu fiz um cover de uma música do Oasis e aqueles filhos da puta
foram lá e deram, não foi strike, mas eu tomei um aviso, que eu acho que eu não podia ganhar dinheiro com o episódio e tal. Eu acho que o episódio continuou no ar, só que eu ganhei, tipo assim, se eu tivesse AdSense, por exemplo, eu acho que eu ia perder por causa de um cover que eu fiz. Não é uma puta música inteira que eu só copiei dos caras, certo? E aí o que acontece? Eu queria colocar essas músicas de fundo, só que eu não sei. Eu tô pensando em fazer e testar em outro canal e postar e ver o que dá. Só que, qual o problema disso? Imagina se eu gravo 3 horas de bagulho, falo pra cacete, aí chega lá eu não consigo postar o bagulho, sabe? Não consigo postar as músicas. Não as músicas, né? Mas eu não consigo postar o episódio com as músicas de fundo. Então, cara, eu não sei o que eu faço. Quero a opinião de vocês. Às vezes vocês têm uma ideia mais legal pra esse episódio, vocês podem postar aí nos comentários ou mandar para mim no e-mail, certo? O que eu ia falar? Ah, já me perdi já, cara. Eu tinha mais coisa pra falar em relação a isso. Ah, não lembro. Vamos pro próximo ponto. Calma aí. Tá, vamos lá. Eu não tenho costume de falar de atualidades aqui, porque eu acho insuportável, tá? Primeiramente, ser alguém alienado é bom demais. Eu vou falar essa real pra vocês, tá? Porque as pessoas têm costume de, você tem que estar informado, você tem que saber das coisas que estão acontecendo. Na escola, os professores têm essa chatice insuportável, sabe? De atualidades. Ah, porque hoje a aula é de atualidades. Porque o Trump fez não sei o quê. Porque a Rússia e a Ucrânia estão se matando. Porque o Bolsonaro e o Lula fizeram não sei o quê. Cara, vai pra puta que pariu, primeiramente. Porra de atualidades é o caralho, tá? A sua vida vai ficar muito melhor se você parar de ver notícia. Então a minha humilde opinião e o conselho para quem me ouve, não consuma nada de informação, tá? Eu acho que na verdade não consuma nada e ponto, tá? A única coisa que você tem que consumir é livro em papel. Não vem com essa porra de Kindle ou de ficar lendo PDF no celular. É livro em papel, certo? Estímulo básico, certo? Nada de notícia, nada de ficar vendo jornal, nada de ficar vendo Reels, que só faz mal, certo? Então, eu tenho essa opinião, que a tua vida fica melhor quando você não vê atualidades. Porém, o que acontece? Algumas coisas acontecem que elas acabam chegando a gente, né? Sem a gente querer. E eu fiquei sabendo que teve um humorista, que é o Léo Lins, que ele teve o mandado de prisão. Eu não vou chegar pra vocês e falar o porquê e o que aconteceu, porque obviamente eu não fui atrás, né? Então eu não sei por que ele foi mandado de prisão. Pelo que eu sei, é alguma coisa de piada racista, certo? Piada racista que ele teoricamente fez. E assim, vamos lá, em relação à liberdade de expressão. É óbvio que ele tem total direito de fazer qualquer piada, certo? Porque o meu ponto aqui é o seguinte. Vamos falar a primeira parte óbvia e séria. Depois eu falo o que eu realmente acho. Olha só, pensa comigo. Se eu falo pra um amigo meu que ele é um otário, ele vai me chamar de otário de novo, de volta no caso, iremos rir e fechou, certo? Se eu chegar num aleatório na rua e chamar ele de otário, ele vai me dar um soco na cara. Com todo o direito, né? Eu acho que é assim que tem que ser resolvidas as coisas, com mais socos na cara e menos discussões, certo? Mas beleza. Ou seja, o que eu falei, a frase que eu falei, ela, na verdade, é a mesma, certo? Eu falei pra um amigo meu e pra um aleatório. É porque otário também é uma ofensa direta, né? Não é uma ideia, mas beleza. Até nessa ofensa direta eu acho que o cara tem direito de falar. Eu tô usando um exagero pra mostrar.
Ou seja, se o que eu falei para uma pessoa é uma reação e para outra pessoa é uma outra reação, o que eu falei não é o problema. Não é que não é o problema. O que eu falei não é ofensivo. Ofensivo é da maneira e quem recebe a mensagem. Certo? Porque se o que eu falo for obrigatoriamente ofensivo, todas as pessoas que eu falar, certo, vão se ofender. Independente de quem eu falar, quando eu falar, ou na história da humanidade, se o que eu falei é obrigatoriamente ofensivo, ele tem que ofender sempre e todo mundo. Porque é lógico isso, certo? Então, se o cara faz uma piada que é considerada por alguém racista e alguém pode se ofender por essa piada, para essa piada ser obrigatoriamente ofensiva e obrigatoriamente, vamos se dizer, um crime, não um crime, né, mas um crime, pode ser, um crime. Ela tem que ofender todo mundo em todos, o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo têm que se ofender, para ela realmente ser considerada um crime, correto? Então, se o cara profere uma frase que algumas pessoas vão se ofender e outras não, a questão é, ela não é uma frase ofensiva. Algumas pessoas vão se ofender com essa frase. Logo, ela não passa a ser um crime. Ah, mas é porque as pessoas ficaram ofendidas e se sentiram mal. Mas aí já é problema delas, certo? Porque elas se sentiram ofendidas e não a frase é ofensiva por si só. Isso é óbvio. Porém, a gente vive numa sociedade de merda, onde começou-se a, desde, sei lá, década de 60, 70, a passar a mão na cabeça das pessoas. Por conta que o Estado percebeu que você ter pessoas que são acostumadas a terem a cabeça com a mão passada pela cabeça, certo? Há pessoas que estão sendo cuidadas e tudo que acontece com essas pessoas, elas vão serem cuidadas, elas vão ter alguém para cuidar delas. Essas pessoas ficam dependentes de alguém cuidar delas. E aí quem aparece como salvador, o cara que vai defender todas as pessoas dos males da humanidade, obviamente, o Estado. E com isso o Estado consegue mais poder e controle sobre as pessoas. Isso é óbvio. E o que as pessoas não percebem é que elas caem nesse discurso de que tudo ofende, de que tudo é mal, e elas estão caindo no papinho dos poderosos que elas, no final das contas, não gostam, certo? Esse movimento do Estado e dos pensadores e de todo esse movimento, eu não acho que é algo, os Illuminati estão fazendo isso, ou pessoas ativamente estão pensando nisso. Eu acho que a máquina, ela tende a ir para o lado onde ela vai se proteger. Como qualquer ser vivo, como qualquer organismo, ou como qualquer sociedade, ela tende a ir para o lado onde ela vai estar mais forte. E o Estado, como uma junção de pessoas, que no final das contas não é um ser, o Estado é uma junção de pessoas. Eles vão tender, mesmo sem querer, mesmo sem pensar nisso no caso, a ter atitudes que vão levar a esse ponto. Ao ponto onde ele vai ser mais forte. E onde ele vai ser mais forte? Controlando as pessoas. Então, quando os discursos de liberdade de expressão e esse tipo de coisa, e minorias, são levados para esse lado, onde o Estado resolve, onde se o cara falar algo que vai te deixar tristinho, o Estado vai lá e prende essa pessoa, onde o Estado vai criar leis e coisas para proteger você, proteger essas minorias, ele deixa o Estado mais forte, com mais poderes, e é tudo que o Estado quer. E pouco se sabe que, na verdade, essa ideia de proteger minorias nunca foi e nunca vai ser sobre as minorias. Não é para proteger as minorias. Você acha que quem manda no Estado, que normalmente são pessoas ricas e privilegiadas, banqueiros, brancos, você acha que essas pessoas se importam com negros, gays? Eu, que sou um otário, me importo muito mais com as pessoas que esses caras. Só que eles fazem essas coisas para agradar não essas minorias, mas sim as maiorias que
acham isso legal. Beleza. Então, obviamente, você prender o Léo Lins é um absurdo. Independente do que ele falou. Eu, particularmente, não gosto muito do conteúdo das piadas dele. Eu não acho graça. Porque eu acho, às vezes, muito óbvio, sabe? É um ódio. Porque eu acho engraçado as piadas e coisas que são absurdas, certo? Eu vi um cara reagindo a essa questão do Léo Lins e falando que não achava ele engraçado porque ele não via graça em você bater no mais fraco, certo? E olha que era um cara de esquerda, assim, eu achei até interessante. Ele falou que era absurdo também prender o cara porque liberdade de expressão é os caralho. Mas eu não acho graça, não é nem porque... Eu acho graça sim bater no mais fraco. Porque hoje na nossa sociedade, o mais fraco se tornou mais forte. No sentido de, tipo assim, é um absurdo você bater no mais fraco. No sentido cômico, no caso. Antigamente era normal, muitos anos atrás era normal você zoar quem era mais fraco, mais fudido. Só que hoje virou um tabu você zoar esse tipo de gente. E por isso eu acho um pouco mais engraçado. O jeito que ele faz, eu acho muito óbvio, sabe? Então não me pega muito assim. Nunca me pegou o humor dele e tal. Só que é um cara que sabe fazer humor e leva alívio muitas vezes para as pessoas por conta do humor dele. Só que, cara, o brasileiro, ele não tá preparado para humor. Ele não tá preparado para ideias abstratas, sabe? O brasileiro é burro. Cognição baixíssima. Certo? Que vocês já sabem disso. Então, o problema do Léo Lins é que ele esqueceu que ele tá no Brasil, cara. Ele esqueceu disso. Esqueceu que ele tá no Brasil e que as pessoas não têm capacidade cognitiva de conseguir diferenciar o que é uma piada do que é uma opinião. Certo? Então, quando a juíza lá mandou prender ele, pelos argumentos dela, e sim, o Léo Lins estava certo no vídeo dele, ela teria que mandar prender o ator de novela que faz o vilão também. Porque no fim das contas é a mesma coisa. E, cara, por experiência própria, as pessoas que fazem piada com essas coisas, que teoricamente são consideradas absurdas, no fim das contas são as pessoas menos racistas, menos homofóbicas. Tem pessoas que são racistas e homofóbicas que acham graça nessas piadas? Sim, tem, óbvio. Só que a maioria das pessoas não são, cara. Não são porque eu conheço gente desse meio. Eu conheço gente que teoricamente é mais à direita, que acha graça nessas coisas. E muitas pessoas que ficam nesse discursinho de defender minoria e os caralho, no fim das contas, é um bando de pau no cu que eu não gosto dessas pessoas. E só entra nisso, como eu falei anteriormente, só entra nessa pra ganhar alguma coisa em troca. Certo? Então essa é a minha opinião. Como eu disse, eu não gosto muito do humor dele, do jeito que ele faz. Só que, cara, Brasil, né, cara? Brasil é foda, cara. Brasil é foda. O problema é que eu vejo muita gente idealizando liberdade de expressão e os caralho. O brasileiro não sabe lidar com liberdade. Isso que no fim das contas, eu concordo com os caras, às vezes, que são meio a favor do Estado, assim. O brasileiro, às vezes, não tem capacidade, cara, cognitiva. Porque a liberdade de expressão e as liberdades em geral, elas são pensadas para seres humanos racionais. Só que no Brasil tem muitos que não são, que são semi-racionais. Esse é o grande problema, tá? Próximo assunto. Prisão do Pose do Rodo, tá? Vamos lá. Qual que é a questão? Quem que é Pose do Rodo? Pose do Rodo é um merda. Como todos esses funkeiros fudidos, ele é um merda, certo? E, como a maioria deles também é tudo favelado e é ligado ao tráfico, ao Comando Vermelho e tudo mais. Da mesma forma que eu falei do Léo Lins, eu falei que eu não gostava das piadas dele. Só que eu vou dar uma opinião sobre pra vocês o seguinte. Eu vi um vídeo não, né? Um corte lá do Arthur Duval. O Arthur Duval, diferente do Léo Lins, eu não gosto do Arthur Duval, tá? E não por ideias. Porque o problema das pessoas é o seguinte. Elas
olham se gostam de alguém ou não pelas ideias deles. Principalmente o brasileiro faz muito isso. Ah, você defende algo que eu não concordo, então eu não gosto de você. Porque o brasileiro é burro e não tem capacidade de dissociar as coisas. O Léo Lins, o que ele faz em geral, eu não sou muito fã. Porém, eu vejo verdade nesse cara. Certo? Eu vejo verdade no que o Léo Lins faz. Então, o Léo Lins pessoa, eu acho até interessante. Agora, o Arthur Duval não me desce. Nem um pouco. Ele me passa uma vibe meio falso, tá ligado? Não parece ser muito de verdade. É muito... Parece que não tem uma pessoa ali de verdade. E por isso eu não gosto dele. Não porque pelo que ele pensa, porque até tem muitas coisas que ele pensa que eu até concordo. Porém, não me desce um pouco esse cara. Isso não faz com... Isso... Ih, caralho. Isso faz com que eu tenha que discordar de tudo que ele pensa? Não. E que eu tenha que... tudo que ele fala é irrelevante? Não. Como eu disse, o brasileiro médio fudido não consegue dissociar as coisas. E eu tava vendo um corte do podcast que ele participou, e ele falou algumas verdades que eu concordo. Mesmo eu não gostando muito dele, pelo jeito dele que não me desce muito, eu consigo dissociar pessoa de opinião, como a maioria dos brasileiros não consegue. Ah, Renato, você tá falando então que você é uma pessoa superior? Não, na verdade não. Eu sou uma pessoa normal. O brasileiro que é muito inferior. E ele falou o quê? Que o podre do rodo tinha que ser preso mesmo, tá? E essa, cara, olha só, cara. Começa a me dar raiva isso. Pelo seguinte sentido. O Brasil começou... As coisas que são absurdas de verdade viraram normais, sabe? Defender bandido, entendeu? Começaram a gourmetizar ser bandido, começaram a gourmetizar ser pobre, ser favelado. Começou a virar legal isso. Isso me irrita no nível, cara. Sabe? Porque antigamente, o Brasil, pelo menos, eu preferia a época. Quando eu era pequeno até era assim. Na minha época de infância era mais assim. Hoje em dia, quando eu comecei a ficar mais adolescente, já mudou. Mas pelo menos na época da infância minha, os pobres queriam ser ricos, queriam melhorar de vida, queriam ser mais inteligentes. Hoje em dia, cara, o pobre quer continuar sendo pobre fudido. Quer que fica essa gourmetização da favela, da vida do pobre, da vida do bandido. Que é uma merda, cara, é uma merda. Isso é muito pior do que fazer uma piada racista. Muito pior do que fazer uma piada racista. Sabe? Esse cara tinha que pegar prisão perpétua. Proibido de cantar. Ah, é liberdade de expressão. Amigão, liberdade de expressão, quando você literalmente fala para as pessoas que você tem que estar e fazer parte de um comando vermelho, onde os caras literalmente executam as pessoas, certo? Isso é errado, porra. Isso é errado. Isso não é liberdade de expressão. Se eu chegar aqui, nesse podcast aqui, começar a falar que as pessoas têm que matar uns aos outros, certo? Que tem que... Quem não é do comando tem que morrer, e os caralho, começar a mostrar arma aqui, falar que tem que matar, eu tenho que ser preso. Ainda mais se eu falar isso de uma maneira... Se eu não demonstrar em momento algum que eu tô brincando com essa situação. Esse podcast, por exemplo, eu falo várias vezes que isso aqui é zoeira, que isso aqui é humor, que nada que eu falo aqui tem que ser levado a sério. E às vezes eu falo coisas que teoricamente são absurdas. Porém, é tudo humor, e eu deixo claro isso o tempo inteiro. O nome do podcast é Sem Nexo. Não é pra ter nexo, não é pra ter conexão. A descrição do podcast é que não se deve levar nada a sério do que eu falo aqui. Porque eu simplesmente estou zoando de coisas que são absurdas. Só que essas pessoas fazem músicas o tempo inteiro e nunca demonstram que isso é humor, que isso é zoeira. E a diferença do Pose do Rodo pro Léo Lins é que o Léo Lins literalmente faz stand-up comedy, ou seja, comédia, ou seja, humor. É literalmente humor. Que não tem nenhuma conexão com a realidade e com os fatos e com algo sério. É literalmente para rir. Agora, esses fudidos, esse Oruan, ele me irrita, cara. Esse Oruan me irrita.
E não é só pelas músicas, cara. O jeito dele me irrita. Cara, eu tenho uma vontade de encher esse maluco de porrada. Num nível, pra até desfigurar a cara dele. Cara, esse Oruan, cara, como é que pode? Me explica, cara. Como é que... E o brasileiro acha engraçado. Acha legal. Aí começa a aparecer uns vídeos pra mim, às vezes, que dá vontade de tacar meu celular na parede, acertar a cabeça de alguém. Tipo, no show do Oruan, ele cantando de uma maneira que não dá nem pra entender, aquele português 0.5 dele, e umas crianças chorando enquanto canta a música dele. O meu pentão de 30, sabe? Como é que pode? Como é que pode? Olha o nível que a gente chegou, cara. A cada dia que passa, eu odeio mais esse país, cara. E qual que é o problema? Onde eu moro... Lá vem a xenofobia. Onde eu moro, pelo menos tem menos disso. Só que agora, onde essas pessoas, esses brasileiros fudidos, que é Rio de Janeiro, que é esses lugar de merda, vivem, tá cada vez pior. E aí eles vêm pra cá. E aí daqui a pouco, onde eu moro vai estar essa merda também. Aí eu vou ter que sair do Brasil daqui a pouco. Vou ter que morar, sei lá, na Europa. Só que na Europa é uma merda também. Porque aí, porra, é todo mundo frio pra caralho, ninguém olha na tua cara. Sabe? Então assim, ó, não tá dando mais, sabe? E o meu ponto do Arthur Duval é o seguinte, ele falou que esses caras tinham que ser presos como exemplo. E eu acho que ele tá certo, cara. Ele tá certíssimo. Muita gente discordou dele e eu acho que ele foi até cancelado, sei lá, não entendi muito bem. Mas ele tá certíssimo. Apesar que eu acho o Arthur Duval um cara chato, insuportável, nesse ponto, ele foi foda, tá certo. Tem que prender Pose do Rodo mesmo, tem que prender o Oruan mesmo. Já pararam pra pensar, cara, que hoje os famosos brasileiros que representam o Brasil lá fora é a Anitta, é o Oruan, essas merda, cara. Houve um tempo onde quem representava o Brasil era Tom Jobim, tá ligado? Era Vinícius de Moraes, que tinha qualidade no que fazia, sabe? E hoje é a tropa do Oruan. Puta que pariu, cara. Como é que pode? Como é que pode? Não bastasse isso tudo, eu vi um vídeo que parece antigo, mas apareceu pra mim só agora. De uma cidade que tava fazendo aniversário lá, aonde que vocês acham? Em que região do país que vocês acham que é isso, né? Eu não preciso nem falar. Uma cidade que tava fazendo aniversário, e aí ela fez um bolo de não sei quantos metros de tamanho. E aí, cara, os brasileiros fudidos, cara, como é que pode? Começaram a atacar o bolo, como se ele... Porque eu tô falando pra vocês, cara, a maior parte dos brasileiros não evoluiu o suficiente pra poder ser considerado humano, cara. É tipo macaco 1.5, sabe? Não é humano, de verdade ainda. Não pode ser, cara. Parece que passa fome. Os caras foram lá e pegaram um balde, cara. Um balde. Começaram a pegar com uma espátula de pedreiro e enchiam o balde de bolo. Pá, pá, pá. Daí pegaram esse vídeo e colocaram um vídeo de uns macaquinhos na floresta. E tinha um monte de bolinho que eles colocaram pros macacos na floresta. E os macacos eram mais civilizados que eles, cara. Mais civilizados. Eles vinham, pegavam um pedacinho e iam embora. O brasileiro, todos em geral, estão ainda na base da pirâmide, onde a única coisa que importa para eles é suprir as necessidades fisiológicas, que é dinheiro, que basicamente o dinheiro serve para comprar as necessidades fisiológicas, que é sexo, que é se alimentar, que é não passar frio, não passar calor. Olha o que a cultura brasileira é. Se não é só falar sobre sexo, as do job, o tigrinho, que é pra se dar bem, ganhar vantagem fácil, que é uma maneira que o brasileiro acha que vai ganhar dinheiro com o tigrinho. Tá ligado? Você vai no centro de São Paulo também, é só essas merda, cara. Então assim, ó. E sabe qual que mais me irrita, no fim das contas? Como eu disse, eu não me acho que eu sou um super ser humano, que eu sou foda pra caralho.
Sim, eu me acho superior à maioria dessas pessoas, mas não porque eu sou pica. Porque essas pessoas estão muito abaixo, cara. Como é que pode? Como é que pode, velho? Cara, e eu torço muito pra que o Brasil melhore, cara. Melhore. Isso não serve pra todos os brasileiros. Só que muitos deles são assim. E o pior é o seguinte, onde eu quero chegar? O meu voto, alguém que estuda, que trabalha, que se tivesse um bolo na minha frente, eu ia pegar um pedaço educado, como uma pessoa normal deve ser, educada. Sabe? Cara, eu não tô falando que eu sou um santo, cara. Quando vai em festa que tem funk, eu ouço, eu não vomito. Só que, cara, obviamente eu não fico ouvindo no meu fone funk. O que leva alguém a ouvir funk no fone de ouvido? Ao menos que tu esteja, sei lá, treinando. E não, nem assim, cara, eu entendo, mas beleza. Agora tu tá, sei lá, fazendo nada com nada, tá ouvindo funk. Sabe? Não faz sentido, tá? E esses caras têm o mesmo poder de voto que eu. Tem o mesmo poder de voto. O voto deles vale a mesma coisa que eu. Por isso que eu falo, democracia é um sistema falho. Sistema falho, totalmente falho. Democracia, como diria o livro, democracia, o Deus que falhou. E assim eu terminei esse episódio, ok? Um abraço para todos. Fiquem com Deus. E, cara, comprem uma passagem para fora desse país e não voltem nunca mais, tá? Adeus.